se deve dar conta, eu, o tempo que passo em Portugal, tenho passado exclusivamente com a família, não faço conferências, não faço palestras, não dar voltas, não participo em jantares como este, mas achei que este era um convite que tinha recusado. E por duas razões. Serão também muitos. Este tipo de engenheiro está bem, não me acidente, passou por aqui, tal, tirou o curso, mas depois a vida toda foi fazer outras coisas. Mas gostava de vos fazer duas confissões. A primeira, se eu hoje tivesse que recomeçar, escolher um curso para fazer exatamente aquilo que fiz na vida, eu teria voltado ao técnico. E por uma razão simples. Porque eu acho que, no fundo, o que é essencial numa formação escolar, universitária, não é a matéria que se estuda, mas é o tipo de formação que se adquire e é a forma de raciocinar e de olhar o mundo que aqui se ganha. E, nomeadamente, com a excelente qualidade que tinha a matemática e a física do técnico, foi que mantém, eu penso que foi essa matemática e essa física que em toda a minha vida me ajudaram enormemente a olhar para o mundo, a tomar decisões e a fazer aquilo que tenho feito nas mais diversas áreas da atividade. E, portanto, acho que melhor formação do que esta não podia ter tido, fosse em Direito, fosse em Economia, fosse em Sociologia ou qualquer outra das matérias, porque acho que aqui, de facto, esta escola é uma escola de pensamento, é uma escola de rigor que é extremamente importante para a nossa vida, seja qual for a atividade que viemos a desempenhar. E a segunda razão, que hoje não havia a pensar, quando olho para trás e penso nas diversas instituições que estiveram ligadas, nos cursos que fiz, não tenho dúvidas em dizer que a instituição que mais me marcou foi o técnico. Não foi a escola primária, não foi o Liceu Camões, não foi o Parlamento ou o Governo, não foram as empresas, algumas em que trabalhei, não foi mesmo também agora a Organização das Nações Unidas, não tenho dúvidas nenhumas em dizer que a organização que mais me marcou foi o técnico. Porque me apanhou numa fase da minha vida em que, quer como estudante do técnico, quer como cidadão do país, enquanto ao mesmo tempo estudante do técnico, isso alterou profundamente o que eu pensaria fazer na vida e teve uma influência decisiva sobre o meu futuro. E, portanto, há aqui uma ligação muito forte que faz com que eu tenha o maior gosto em estar hoje aqui convosco. A minha relação com a engenharia começou muito cedo, começou por causa do meu pai. O meu pai, toda a vida, teve o sonho, tive a ocasião de dizer outro dia na hora dos engenheiros, o meu pai toda a vida teve o sonho de ser engenheiro. Como, no entanto, era membro de uma família, tinha 11 irmãos, uma família grande, extensa da beira, não pôde tirar um curso superior, mas manteve sempre uma ligação profissional muito próxima com atividades da engenharia e toda a vida teve esse sonho. E talvez por isso, eu desde miúdo, quando me perguntava o que é que queres ser, eu não queria ser nem piloto de automóveis, nem futebolista, nem aviador, queria ser engenheiro. Era uma coisa irracional, sem qualquer outra base que não fosse a ligação muito forte, a ligação muito forte que tinha com o meu pai, que era uma pessoa extraordinária, independentemente de não ter concluído o curso superior. E depois, no liceu, de facto, foi a matemática e a física, foram a matemática e a física as duas disciplinas que sempre mais me interessaram. E, na altura, era um técnico, melhor se aprendia matemática e física, não havia engenharia física, se houvesse engenharia física, nessa altura, porventura, eu teria sido engenheiro física, assim fui para a tecnia de grandes fractas, mas o meu sonho, quando entrei para o técnico, era ser investigador em física. E toda a minha vida estava construída com a ideia de que eu viria a fazer uma carreira universitária e ligar-me à investigação. E a área era a física. Acontece que, ao mesmo tempo, durante enfim, a minha entrada no técnico não foi fácil, porque eu tinha sido um bom aluno no liceu, pensei que isto do técnico, vamos lá ver, isto agora é um bocado difícil. O primeiro no liceu era bom aluno, exceto em três coisas: ginástica, no meu jeito, canto coral,
desastre. Há uma anedota, não é do meu respeito, mas eu não resisto a contar, que era uma pessoa que dizia: eu canto tão mal, que no dia que deixei de cantar na igreja, toda a gente perguntou se tinha arranjado o órgão. Isto era uma coisa parecida. Era ginástica, coral e desenho. Também o desenho era uma coisa um bocado difícil. Então, quando cheguei ao técnico, o primeiro ponto foi um ponto de desenho que tive 8 valores. E eu me disse assim: isto vai ser uma coisa muito complicada. Bom, e depois lá consegui passar a desenho, não se sabe bem como, mas infelizmente só havia 2 cadeiras de desenho, portanto a coisa não foi tão dramática. Mas, digamos, o primeiro choque com o técnico não foi um choque fácil. A verdade é que só tenho boas recordações depois desses 8 valores do técnico enquanto aluno, e é nesse período, entrei para a JUC, dediquei-me a algumas atividades no grupo de estudantes católicos, que trabalhavam em bairros lá de Lisboa, em atividades, enfim, ligadas à educação, e é este período que é decisivo para a minha vida, porque no fundo há um choque com, que era na altura, a extrema pobreza que nós tínhamos. Enfim, nós hoje já não nos lembramos do que eram os bairros lá de Lisboa, a Covaleira, a Calçada, o Bacalhau, e esse choque fez abalar esta ideia de que eu ia ser investigador em física. E, portanto, é durante o técnico que, de alguma forma, eu descubro tardiamente uma vocação para me dedicar a coisas de natureza política, e depois acabei por estudar economia e vir a fazer muitas outras coisas na vida. Ainda dei algumas aulas no técnico, mas quando veio a Revolução eu percebi que tinha que fazer uma opção. E a opção que fiz foi enverdar pela atividade política, e deixei. Não era possível fazer. Comecei as aulas, já não nos preparava, a coisa já não saía bem. Disse: isto não faz sentido, isto não é sério, não é honesto para os alunos. E, portanto, deixei na altura o técnico e fui para outras coisas. Mas é no técnico que eu adquiro a formação que, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista da capacidade de ação, é decisiva em todas as outras fases da minha vida, fazendo outras coisas, precisamente por causa dessa matemática e dessa física, e é também no técnico que eu decido, confrontado com outras realidades, mas em grande parte ligado ao facto de ser estudante do técnico, que eu decido que não iria ser, digamos, um engenheiro aplicado ou um investigador aplicado nas matérias relacionadas com o técnico, mas que iria, digamos, dedicar-me à vida política. E, de alguma forma, por ter descoberto, na altura, bem ou mal, que não bastava dar aulas a crianças pobres do bairro de Lata, que era preciso tentar transformar a sociedade, e pensando que a política era um instrumento para o fazer. E depois também chegamos a uma outra fase da vida em que percebemos as limitações da política e voltamos um pouco atrás a fazer coisas parecidas com dar aulas às crianças pobres dos bairros de Lata de Lisboa. E quando acabei a vida política também, graças a um muito gentil convite do então Presidente do Técnico, voltei a esta casa e aqui fiz algumas atividades que foram para mim extremamente enriquecedoras, com uma organização com muitos colegas de vários departamentos, com seminários sobre inovação e sobre desenvolvimento sustentável, que representaram também das coisas que mais tive a fazer na vida. Depois, quando fui para o Acnur, naturalmente deixei de poder continuar esse trabalho, mas estas paredes são muito boas recordações, exceto os 8 do primeiro ponto do desenho, são muito boas recordações, e esta gratidão enorme de sentir que o técnico, os colegas, os professores tiveram uma influência decisiva na minha vida. E isso tem muito a ver com o que faço hoje, em 2 aspectos. Por um lado, a ideia do rigor, que é necessário, mas por outro lado também de lidar com a incerteza. E penso que na física hoje a incerteza tem uma importância muito grande na forma como olhamos a realidade. Se pensarem um pouco no mundo de hoje, quando eu andei aqui no técnico, porventura muitos dos colegas aqui andaram, nós víamos em pleno mundo bipolares. As 2 grandes superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, determinavam o que de essencial acontecia no mundo. Havia muitos conflitos, mas esses conflitos eram controlados. Normalmente, uma das partes
estava mais ou menos ligada e era apoiada pelos Estados Unidos, e outra das partes estava mais ou menos ligada e era apoiada pela União Soviética.